Números, capítulo 13. 12 espiões fazem o reconhecimento de Canaã. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento, no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são protegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Hamate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O relatório da missão de reconhecimento. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Números capítulo 13. Os espias em Canaã. O Senhor ordena a Moisés que envie 12 homens, um líder de cada tribo, para espiar a terra de Canaã. Eles passaram 40 dias observando o território, a fertilidade da terra, a força dos povos que ali habitavam. Os espias voltam, trazendo frutos, um cacho de uva enorme, romãs e figos, provando que a terra mana leite e mel. Porém, 10 deles apresentam um relatório de medo. O povo é forte, as cidades são fortificadas e gigantes habitam ali. Apenas Caleb e também Josué, conforme o capítulo 14, confiam em Deus, dizendo: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui neste capítulo, podemos tirar muitas lições profundas e espirituais. Primeiro, a promessa de Deus é maior que as circunstâncias. Canaã já havia sido prometida, não era questão de se, mas de quando. Muitas vezes enxergamos apenas os gigantes e esquecemos da promessa. Quando Deus nos dá uma palavra, devemos caminhar pela fé, não pelo medo. Confie na palavra de Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Em segundo lugar, o olhar da fé versus o olhar do medo. Os 10 espias viram os mesmos fatos que Caleb e Josué, mas interpretaram de forma diferente. O medo distorceu a visão. Eles se sentiram como gafanhotos diante dos gigantes, enquanto Josué e Caleb se sentiram gigantes da fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. A diferença não está nas circunstâncias, mas em como as enxergamos. Pela fé, os obstáculos se tornam oportunidades para Deus agir. Terceiro, a influência das nossas palavras. O relatório negativo contaminou todo o povo, gerando desânimo e murmuração. O medo é contagioso, mas a fé também é. Precisamos cuidar do que falamos. A palavra tem muito poder, pois nossas palavras podem levantar as pessoas ou derrubar uma comunidade inteira. Quarto, Deus procura pessoas como Caleb e Josué. Eles não negaram as dificuldades. Havia sim gigantes, eram muradas e fortificadas, mas eles escolheram crer no poder de Deus. A fé verdadeira não ignora os gigantes, mas crê que o Senhor é maior que eles. Deus ainda busca hoje você, homens e mulheres. Homens e mulheres que permaneçam firmes em meio ao pessimismo, declarando: se Deus prometeu, Ele cumprirá. E por fim, a espera como tempo de prova. Os 40 dias de espionagem revelaram a fé, ou falta dela, de Israel. Antes da vitória, Deus sempre nos prova para revelar o que está em nosso coração. Nunca se esqueça disso. Cada desafio pode ser uma oportunidade de mostrar confiança no Senhor. Assim como Israel, também enfrentamos gigantes hoje. Problemas financeiros, crises familiares, lutas espirituais, enfermidades. Muitos olham para os gigantes e desanimam, mas Deus nos chama a ter fé, a fé de Caleb e Josué. Se o Senhor prometeu, Ele dará a vitória. Não importa quão grandes sejam os muros da cidade, o nosso Deus é maior. Quando todos dizem, não dá, Deus diz, eu vou te entregar a vitória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que a fé é maior que o medo. Perdoa-nos quando olhamos para os gigantes e esquecemos da Tua promessa. Ajuda-nos a ter os olhos da fé, como Caleb e Josué, que creram no Teu poder, mesmo diante de enormes desafios. Que possamos ser homens e mulheres que transmitam coragem, esperança, confiança ao nosso redor. Não deixes que sejamos como os 10 espias que espalharam desânimo, mas dá-nos um espírito cheio de fé para declarar que Tu és maior que qualquer obstáculo e confiar em Tua palavra sempre.
porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Leva-nos em segurança rumo à nossa Canaã celestial. Firmes na esperança da tua promessa, confiando que Jesus em breve voltará. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por sua palavra. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.